Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Oba! Começando aqui mais um Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Meu nome é Pedro, seja bem-vindo aí quem está escutando pela primeira vez. E eu faço aqui com meu grande amigo Luan. Fala, Luan! Fala, Pedrão, ó, na tela da TV no meio desse povo, a gente vai se ver no Cantos, Bexigas e Drible da Vaca, de carnaval, né? É isso aí, todo de mundo carnaval. Tá pulando carnaval aqui, a gente gravando podcast, né? É isso aí, hoje eu já tomei todas, mas tô bem. E aproveitar um pouquinho. Se eu falar que eu sou corintiano, aí vocês me internam. Mas, e não, tenho certeza que se você falar isso, a cana foi braba mesmo, que o cara entrou em outra realidade. É que tá grave o negócio, né? Muito bom, muito bom. Bom, hoje a gente tem vários assuntos aqui bem legais para vocês. Quem tá escutando aí pela primeira vez, não esquece aquela coisa, né? A gente tá começando aqui o podcast, esse é o terceiro episódio. Terceiro, né? Terceiro. Isso, terceiro. Terceiro, teve antes um de apresentação, o piloto, né? Entre lá, nós estamos em todas as plataformas digitais. E dá um feedback, sabe? Se inscreve, ativa o sininho, classifique aí com 5 estrelas, se vocês puderem. Estamos no Instagram, entre lá, Cantos Dribles da Vaca. Opa, Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Só que no Instagram tá Cantos, Bexigas e Drible da Vaca, né? Sem o E, né? Se eu não me engano. Isso. Mas você pesquisando lá, Cantos, Bexiga e Drible da Vaca, também consegue achar a gente. Vai achar a gente. E hoje a gente vai ter 2 participações bem legais. O nosso amigo Flávio Jacobsen, ele é um escritor, jornalista, ele mora lá em Curitiba. Ele tem um site bem legal que chama Cultura 930. Quem puder acessar, entrem lá, Cultura 930. Até eu já escrevi algumas vezes lá sobre rock and roll. E o Flávio manja muito de futebol também. E ele vai falar um pouco do time do coração dele, que é o Atlético Paranaense, né? Boa, legal. Boa. E também vamos ter o Tobias. O Tobias tem uma página no Instagram que chama Futipédia FC, que tem mais de 100 mil inscritos. Ele é um gremista, mas ele cobre todo o gauchão. Ele tem um projeto bem legal e a gente vai passar logo mais para vocês vão escutar a participação deles. E é isso aí, Legal, hein, meu? Bom que o nosso podcast aí tá trazendo o futebol do Brasil inteiro, né? Legal. Tá bem nacional, né? Bem nacional. E fica o convite aí pra quem tá ouvindo a gente e queira também participar, dar um depoimento pra gente, falar um pouco da paixão do seu time. Pode ser qualquer time. Entre em contato com a gente lá no Instagram, a gente troca uma ideia, a gente grava aí um áudio seu, que é legal, né? Mostrar a paixão assim do torcedor, né? Eu que sou um São Paulino, você é um palmeirense, a gente já vai mostrar aqui todo dia, né? Praticamente todo episódio é nosso, mas a gente convida também, né? Os outros torcedores aí, que aqui o espaço é livre para todo mundo, né? Isso, o espaço tá aberto aqui e a gente vai querer, nós vamos tentar falar sobre, sabe, todos os estaduais aí, todos os times do Brasil, é difícil falar de todos, mas a gente vai tentar os principais capitais, assim, né? Pra gente conhecer mais. No episódio passado, a gente falou a gente teve a participação do Matheus, e ele falou sobre o ABC de Natal, que ele tem uma página bem legal, né? Sim, nossa, foi muito boa a participação dele. Ele tem a página lá, o ABC Minha Vida, que a gente tá seguindo lá e assim, muita coisa legal, e o trabalho dele é sensacional, né, que ele faz com o ABC. Sensacional. Bom, é isso aí, Luanzeira. Vamos começar falando aqui no primeiro tema aqui que a gente separou, fizemos aqui antes de começar o programa, né? Vários dias de estudo aqui. E vamos lá falar sobre um tema um pouquinho polêmico, né? A gente sabe que no Brasil existem mais de 450 casas de aposta. Sim. Né? Tá muito em alta.
esses sites de aposta, você pode apostar em tudo, né? Mas principalmente como aqui é um podcast de futebol, vamos falar dos sites de apostas de futebol, né? E o que você acha disso, Luan? Você acha que esses sites são confiáveis? Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, esse tema tá bastante em voga hoje em dia, né? Eu andei dando uma olhada e dos times da Série A e B, a grande maioria tem uma casa de apostas ali como um patrocinador, seja um patrocinador secundário, seja o patrocinador principal do time. Na temporada passada, dos 20 clubes, né, todos tinham ali um patrocínio de uma casa de apostas, né? Só o Palmeiras, né, que no time principal masculino não tinha, né, nenhuma casa de apostas, né, mas no feminino tinha uma casa de apostas ali que fazia patrocínio da equipe. Mas, verdade, tirando os grandes clubes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, os outros das outras divisões, praticamente o patrocinador master mesmo vai ser uma casa de apostas. Aí é bem sensível esse tema, né? Porque acaba trazendo ali, pode trazer um pouco de conflito, né? Porque exatamente, nem sempre uma aposta que vai ganhar muito dinheiro vá de encontro ali com o objetivo do time, né? E assim, o clube e as casas de apostas são pessoas, né? E pessoas são corruptíveis, né? Sejam aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Então, exatamente. é uma parada bem, bem sensível e assim, eu acredito que agora, com essa força da casas de apostas, eu acredito que não tenha como voltar atrás, voltar a ter um futebol ou qualquer outro esporte que não tenha as casas de apostas tão intrínsecas assim dentro do jogo, né? Mas exatamente, o que vale é a gente sempre tá olhando, né, e vendo, sempre encarando com seriedade para tentar afastar o máximo possível esse desencontro de informações, desencontro de metas, para que a casa de aposta seja só uma diversão mesmo, né, como ela deve ser, e não um jogo ou uma máfia, alguma coisa assim, né, que inflinja no esporte que a gente ama tanto. exatamente. Como eu disse anteriormente aí, né? São mais de 450 sites de aposta e é muita coisa, né? Aqui no Brasil entrou em dezembro de 2018, que liberaram, né? Porque sempre queriam entrar essas casas de aposta aí e não conseguiam, né? E por baixo dos panos sempre tinha ali, né? Sempre rolou aposta verdade, esportiva, assim, alguns sites clandestinos, algum outro sim, jeitinho. com certeza. Mas de uns 4 anos pra cá, naquelas que foi oficial mesmo, né? Até jogo do bicho, né? A gente sempre existiu o jogo do bicho e a gente sempre ficou na dúvida assim se é proibido, e todo mundo faz só fezinha ali no jogo do bicho, né? E você até falou de loteria esportiva, né? Eu lembro do caso em 1982, até foi o ano que eu nasci, ano de Copa também, daquele timaço do Brasil. Mas teve uma grande polêmica, né? Descobriram a máfia da loteria esportiva, né? E foi feia, né? Muita gente foi presa. Foi uma grande reportagem da revista Placar, se eu não me engano. E eu tava verificando que em 2020 essas casas de aposta, elas arrecadaram 12 bilhões em 2020. Caraca. Então muita grana que corre solta, né? E não sei, né? Aquela coisa, no Brasil a gente não, eu não coloco minha mão no fogo não, né? 100%, né? Lógico que tem muitas que dá para confiar, você vê ali, você entra no aplicativo, você joga, se você ganha, você recebe na hora, né? Não é aquela coisa, sabe que é, né? Sabe que é, não, aconteceu um problema aqui, mês que vem a gente paga. Não, são muitos sites assim confiáveis, né? Mas é aquilo, até a gente falou no episódio passado, né, daquela polêmica do Brasileirão em 2005, né, do Edilson Pereira de Carvalho. Sim. Tinha casa de apostas ali envolvida nessa... Tinha. Só que era ainda clandestino, né? Isso. Tinha um apostador, Najib Faid,
né, Fayad, e ele apostou ali no... Ele entrou em contato com o Edilson Pereira de Carvalho, que era o grande juiz da época, um dos grandes juízes da época. Tinha um outro também, árbitro, acho que era bandeirinha, Paulo José Daniel. E aí esses dois, né, entraram em contato com o Najib. E assim, meu, não era tanta grana, mas mesmo assim os caras se corromperam. E infelizmente tiveram que 11 jogos, né, jogarem de novo, tiveram que ser remarcados. E naquela época o Inter estava liderando o campeonato, e com esses 11 jogos que tiveram que... outros jogos, né? Aí o Corinthians acabou assumindo a liderança e acabou sendo campeão, né? Então a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar ligado nesses sites de aposta. Mas é aquilo. Se algum site quiser nos patrocinar... As portas estão abertas, né? As portas estão abertas, né? A gente vai... É só a gente verificar tudo direitinho, fazer um contrato tudo certinho. Você já fez alguma aposta nesses sites, Pedrão? Já joguei no... Como é que é aquele? Não é clube do... Clube da Não, como é? Trivela. Não é Trivela. Trivela é o site. Eu esqueci o nome, é um dos mais famosos aí. Aí eu joguei, acho que eu joguei no Brasileirão em alguns jogos. E você? Não, também. Ano passado na segunda metade do Campeonato Brasileiro, eu até que tava jogando assim, toda rodada eu tava fazendo uma apostinha ali. Sim. É legal que, além da gente torcer pro nosso time, né, dar a emoção do nosso time, de conquistar os 3 pontos ali, a gente apostando em outros jogos da rodada, seja do Brasileirão ou de outros campeonatos, você também ali fica nessa apreensão, né? Pô, de sair um gol a qualquer momento, de sua aposta tá dando certo e você não sabe se encerra a aposta ali ou não. É assim, é bem divertido mesmo. Não, eu curti, eu tava curtindo, assim, só que eu tava meio que perdendo dinheiro, assim, meio que gastando dinheiro que eu não tenho. Daí eu falei, não, melhor dar uma parada. Até o pessoal fala, né? O site uma matéria que eu vi, que tem que tomar cuidado para não viciar, né? Sim, porque viciar, essa adrenalina, ela vicia fácil pra caramba, né? E envolvendo dinheiro, você pode acabar se ferrando legal, né? Não é catimba, não, acho que não é catimba o nome do... É o H da KTO? Eu acho que é sim. Acho que é esse aí. Pode crer. Legal. E bom que dá pra, assim, apostar... Você já comentou, né? Mas não só em futebol, né? Qualquer coisa, até Big Brother, você consegue apostar no Oscar, você consegue apostar em quem vai vencer nas categorias. Sei lá, tem apostas das mais diversas possíveis, não só de futebol. Tem. Não, lá fora, isso existe há muito tempo, né? Lá na Inglaterra, esses países, Estados Unidos, os caras apostam em tudo. Qual será que é a cor do terno que o noivo vai casar? Bem por aí. É bem engraçado, né? E muito bom. Mudando um pouco assim, ainda na polêmica aqui, né? Também vamos lá para manipulação de jogos da série B. Essa semana teve uma matéria divulgando que aconteceu isso, né? Na rodada, no ano passado, na última rodada, a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, descobriram que alguns jogadores foram instruídos, né, foram comprados a cometerem pênaltis na última rodada, né? E, pô, uma merda, né? Vou falar o português claro assim. Até a gente tava falando, né, de sites de aposta. Pô, imagina, você aposta num time lá, e aí depois você vai descobrir que o jogador lá tá comprado, o cara fez um pênalti ali na última rodada, sabe? Futebol, meu, a gente sempre fala aqui, né, é mais que um jogo, né, não é só a vitória ali, pô, os torcedores dão a vida pelo time. E, pô, meu, o que você achou disso, velho? Esse é o lado, assim, digamos que obscuro, né, dessas apostas esportivas, né? Sim. Acaba dando margem aí pra acontecer esse tipo de caso, né? Nesse caso da Série B, foram 3 jogos ali da última rodada que você comentou, né? Que foram o Vila Nova versus o Sport,
Sampaio Corrêa contra o Londrina e o Criciúma contra o Tombense. Sim. E qual que era a aposta dos caras? Eles apostaram ali que todos esses 3 jogos iriam ter pênaltis no primeiro tempo. Então, no esquema deles, eles iriam comprar um jogador de cada time para poder fazer essa penalidade, né, no primeiro tempo, e eles faturarem ali, eu acho que ficou a aposta, eles ganhariam em torno de 2 ou 3 milhões nessa aposta. Isso. E acabou dando errado, né, porque desses 3 jogos, em 2 tiveram pênalti no primeiro tempo, mas em um não teve pênalti. Então os caras perderam a aposta. E como que foi que houve a descoberta desse esquema? Nesse jogo que não deu certo, os caras que fizeram a aposta foram lá cobrar o jogador, né? Foram atrás dele, pô, e aí, a gente quer o dinheiro de volta. Porque eles pagavam, faziam um adiantamento lá pro cara. Eles pagavam. E aí foram cobrar o cara. E foi nessa cobrança, um agente de um jogador e tal, e acabou caindo no ouvido da diretoria do clube. E aí a denúncia foi feita de forma formal, né, para o STJD, pelo clube, pelo Vila Nova, né? E no caso, os pênaltis aconteceram lá no jogo do Sampaio Corrêa contra o Londrina e do Criciúma contra o Tombense. Sim. No Vila Nova versus Sport não teve esse pênalti, porque o jogador que foi comprado, que é o Romário, o nome do jogador, esse jogador ele não foi relacionado no dia do jogo. Foi aí que pegaram os caras. E aí ele não foi relacionado, e aí meio ele assim, pô, ele meio que tentou convencer algum outro do time pra cometer esse pênalti, mas não conseguiu convencer ninguém. Então foi aí que a aposta dos caras deram errado, né? No caso, o Romário e os outros envolvidos, os outros jogadores, iriam ganhar R$150 mil cada jogador. Sim. E aí os caras, vamos dizer assim, mafiosos, né, das apostas, fizeram um adiantamento de 10 mil para ele e para os outros jogadores. E aí, como não deu certo, eles foram lá cobrar os 10 mil de volta do cara, tal, e foi aí que acabou vazando, né, todo o esquema. E aí, ó, os jogadores que foram envolvidos lá foi o Romário, né, que é do Vila Nova, de Goiás, o Gabriel Domingos, que é também do Vila Nova, o Mateuzinho, que era do Sampaio Corrêa e tá jogando no Cuiabá agora nessa temporada, e o Joseph, que era jogador do Tombense. Então, no caso do Mateuzinho, que era do Sampaio Corrêa, e do Joseph, que era do Tombense, eles conseguiram fazer esse pênalti no jogo. Mas o Romário, que não foi relacionado, acabou não tendo, e a aposta foi por água abaixo. Que loucura, né? Porque você até falou aí, são clubes tradicionais, Londrina, Criciúma, Vila Nova, são clubes que têm torcida. E, pô, um verdadeiro absurdo, né? Você me fez lembrar uma história também de repente, jogador, assim, que... Eu lembro do Tuta, era um atacante que jogou no Palmeiras, era um centroavante, e uma época ele estava na Itália. Aí ele foi lá, teve um jogo de um time italiano que ele tava, e ele fez o gol. E aí ele saiu comemorando, né? Porra, fiz o gol aqui, vou comemorar. E aí ele percebeu que nenhum jogador foi comemorar com ele, os jogadores fecharam a cara. Aí ele falou, porra, meu, o que tá acontecendo aqui? Pô, fiz o gol, era pros caras estarem felizes, né? Aí se descobriu que tava todo mundo comprado, menos ele. Ele não sabia. E puta, tinha que ser, meu, o cara era uma figura, tinha que ser um jogador brasileiro. Compraram o cara errado, né? Compraram o cara errado. E sabe uma parada que é interessante desse caso dos jogos manipulados da Série B? Sim. Se quem tá ouvindo aí der uma pesquisada nos lances, vai ver que os pênaltis que teve, assim, são bem suspeitos, assim. Teve no jogo entre o Sampaio Corrêa e o Londrina. Sim. O carinha do Sampaio Corrêa,
o Mateuzinho, ele dá um facão no cara dentro da área, assim, que não tinha motivo nenhum. Nossa. E o outro jogo do Criciúma também, o zagueiro do Tombense lá, agarra o jogador do Criciúma, assim, sem noção nenhuma, e a bola já estava praticamente na mão do goleiro. Nossa. E é o que é mais loucura ainda, se você vê os lances, você acredita que os 2 pênaltis o goleiro pegou? É Nos 2 mesmo? jogos. Porra, Então Deus é justo. a aposta pelo menos era pra acontecerem os pênaltis, né? Não pra o pênalti ser convertido, porque nos 2 jogos, por incrível que pareça, o goleiro pegou o pênalti. Parece que é aquela lenda lá, né? Pênalti quando não entra, né? É, exatamente. Então, Pô, nesse que caso legal. aí, Que loucura, né? E é o que todo mundo diz, né? Ah, jogador de futebol ganha pra caramba. Só que assim, é 90%. Uhum. 90% dos jogadores ganham isso. Ganham às vezes é 5 mil, 10 mil no máximo. Até por isso que os caras fizeram essa grande besteira, né? De se deixarem ser comprados. E às vezes por causa de 10 mil reais, né? Meu cara estraga a carreira dele, né? Nunca mais. Eu vi que um dos jogadores aí tinha sido contratado... Putz, não sei se era Guaratinguetá, não, ou era Red Bull, Bragantino, não sei, acho que era um time que ia jogar no Paulistão agora, tá jogando no Paulistão. E só que agora já era, né, meu? A carreira do cara, infelizmente, Totalmente cara, manchada a carreira deles agora. Né? Joga no buraco a carreira, né? Infelizmente. E assim, as investigações continuam lá, né? O STJD continua fazendo aí investigações, porque parece que não foram só esses 3 jogos na Série B, parece que tem jogos também na Série D, na Série C. Então parece que é um grande escândalo aí, envolvendo também as casas de apostas, né? Apostas esportivas, né? A gente não sabe exatamente se era alguma dessas casas regulamentadas que estavam envolvidas, ou se era essa aposta assim do submundo mesmo, né? Feita de forma irregular. E o STJD colocou essa que eu achei engraçado, que as operações aqui no Brasil tem sempre algum nome, né? Um nome engraçado. E o nome dessa operação é penalidade máxima. Muito bom, muito bom. Pelo menos isso, né? Pra tirar um sorriso da gente, né? Porque esse assunto é bem sério e eu acho que nos outros episódios a gente chegou a comentar, né? Sim. Sobre como, se um campeonato fica manchado, como é difícil, né, de você recuperar um campeonato, né, quando tem algum escândalo assim, né? Sim. Então, a gente espera que sejam poucos jogos aí e que os culpados sejam punidos logo e que não seja um grande escândalo aí que possa até envolver jogos da Série A, né? A gente espera que não. Pô, tomara que não. E como você falou, no episódio anterior, a gente falou do Manchester City, né, o Sport Wash, né, e tem o fair play financeiro, e a gente discutiu, nós discutimos no episódio anterior sobre o quanto vale, né, você gastar assim exorbitamente, não ter um teto, e ser uma lavagem, sabe, uma lavagem meio por baixo dos panos, né, Sim. uma lavagem, sabe, e então a gente tem que ver bem direitinho isso. Tava até demorando, né, para essas casas de aposta para dar algum problema, né? Mas é isso. Vamos torcer para que não manche os campeonatos, porque senão perde a graça, a gente perde até a graça de torcer, né? Sim, porque a gente vai ficar sempre com o pé atrás, né, pô? Exatamente. Será que esse resultado tá valendo certo? Será que esse jogador tá dando o máximo que ele pode dar? Sim. Fica difícil, né? Fica difícil pra gente como torcedor e vamos torcer aí para as coisas darem certo, né? É isso aí. Bom, Luan, vamos agora com a participação então. Vamos falar um pouco de Campeonato Paranaense. Boa. Com o nosso amigo Flávio Jacobsen, torcedor do Atlético Paranaense. Ele vai falar um pouquinho da paixão dele sobre futebol, o porquê ele ficou apaixonado por futebol, vai contar um pouco do Atlético Paranaense. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta. Boa. Atlético, Atlético
Alô, rapaziada da CBD. Prazer falar com vocês aí, a convite do Pedro Pellegrino. Um abraço para todos. Eu sou o Flávio Jacobsen, eu resido em Curitiba, sou nascido em Santos, São Paulo. O Pedro pediu para eu falar um pouco aqui do meu time e da minha paixão pelo futebol. Bem, minha paixão começou em Santos, né, quando eu era criança. Acho que não precisa nem dizer, né? A primeira vez que eu fui a um estádio de futebol foi para assistir o Pelé jogar. Santos e Ponte Preta, uma semifinal de 1973, aquele timaço. O Santos ganhou de 5 gols, 5-1 ou 5-2, salvo engano. Gols de Eusébio, 2 e Pelé, 2. Só para vocês terem uma ideia, foi logo de cara isso. Além de tudo, uma criança normal da década de 70, né? Cresceu nos anos 70. Jogo de botão, né? Rivelino, né? E tudo mais, assim. Logo depois Zico, então grandes jogadores, né, da época e tudo mais, que eu considero a década de 70 a melhor época do futebol mundial, talvez. E eu caí em Curitiba em 1976, né? Então assim, eu sou um torcedor do Clube Atlético Paranaense, mas eu nasci numa família do interior do Paraná, que, apesar de ter nascido em Santos, minha família é caipira do interior do Paraná, que é muito parecido com o interior de São Paulo. Então as pessoas torcem para times de São Paulo. Então eu nasci numa família de corintianos, né? Meu primeiro ídolo foi o Rivelino e tudo mais, aquela coisa, era canhoto também, eu também chutava com a esquerda, aquela coisa, né? Mas caí em Curitiba em 76, aos 8 anos de idade, e eu me apaixonei pelo Atlético. Em 1980, especialmente, sempre gostei mais do Atlético, né? Do que do Curitiba, que só dava coxa naquela época, né? E eu fui num jogo em 1980, o Atlético ganhou de 1-0 e me apaixonei pela torcida do Atlético. O jogo foi no Couto Pereira, naquela época os clássicos eram todos disputados no Couto Pereira, a exemplo do que acontecia em São Paulo com o Morumbi, né, onde os clássicos eram disputados no estádio do São Paulo Futebol Clube, né. Enfim, sou paulista, moro no Paraná desde criança, fui criado aqui, tenho banda de rock, sou escritor, compositor, e estou me apresentando para vocês a convite do meu amigo Pedro Pellegrino, né. Grande figura, já participei de outros podcasts dele acerca de rock and roll, sou do rock também, tenho banda, tive banda, tudo mais, né? Gravei discos e tudo mais. E o Pedro pediu para falar dessa paixão do Atlético, é uma loucura. O atleticano, o atleticanismo, né, é uma coisa diferente. Eu reputo a torcida do Atlético alguma coisa temperamental, tanto quanto é a torcida do Botafogo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Sabe aquela torcida maluca, muito parecida com a turma do Amendoim do Palmeiras. Enfim, toda a torcida tem suas idiosincrasias, né, e seus fanatismos peculiares. A torcida do Atlético é muito parecida com esse pessoal. Aquela assim, ganha 2 jogos, vai ser campeão do mundo. Perde 2 jogos, é crise geral, né? Cai cabeças vão rolar e tudo mais, né? Sobre o momento atual do Atlético, eu acho que dispensa apresentações, né? O Atlético era um time médio, né? Grande aqui no Paraná, né? Com grande torcida. Sempre foi a maior do estado, pelo menos desde os anos 70. Desde das primeiras pesquisas sérias a respeito, né? E ficou muito tempo na fila, principalmente nesse período, né? Aí a partir de 82, com o timaço de Washington e Assis, cresceu muito em termos de torcida e tudo mais também, e começou a ganhar títulos regionais, na época que os regionais valiam alguma coisa, até que uma nova crise se abateu no clube, e lá pelo meados dos anos 90 e 95, depois de uma Atletiba que a gente perdeu de 5-1, o Mário Celso Petralha botou o pau na mesa e resolveu revolucionar o clube. Mal sabia ele que não estava apenas revolucionando o clube, ele revolucionou o futebol brasileiro, né? O clube acabou sendo exemplo de gestão. O primeiro clube a construir uma arena, que depois foi reformada ainda 3 vezes, né? Desde, né? O Joaquim Américo, o nosso estádio, ele tem 100 anos, né? O clube não tem 100 anos, ele era um outro clube antes, o Internacional, né? E desde 24 ele é Atlético Paranaense, né? A Arena da Baixada. E transformou-se em arena em 99, desde 99 o clube vem abocanhando tudo que você imaginar, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Mas o projeto, a obsessão do Petralha era transformar o clube num clube em nível internacional mesmo, né? E ele conseguiu, né? O clube já ganhou 2 Sul-Americanas recentemente. Depois, a obsessão dele era terminar a arena, deixar ela pronta, ela está pronta, né? O clube tem um estádio pronto agora. Não é aquele estádio que falta alguma coisa. As contas absolutamente em dia. E assim, né, sei lá o que eu posso dizer, né, nos últimos, de 2016 para cá, né, o clube ganhou praticamente um título todo ano, né, dificilmente a gente ganha menos, 1 ou 2 títulos por ano, assim, né, então estou muito feliz com o clube e eu espero que
apesar de eu ser um homem de esquerda, não concordar muito com a posição política do Petralha, a gente sabe que, na verdade, ele é um dirigente, né? Ele abraçou o Bolsonaro agora, mas ele abraçou a Dilma lá atrás também, na época da construção. Então ele coloca o Atlético em primeiro lugar. Muita gente chama ele de ladrão. Não, ele não é ladrão. Ele não rouba o clube. Uma coisa eu te garanto, ele não rouba o clube, né? E eu boto muita fé, viu? O Atlético tá com um timaço, tem um dos melhores jogadores, eu reputo agora, Davi Terans, por exemplo, um dos melhores jogadores do continente, né? Do continente latino-americano, da América, né? É o Terans em atividade hoje, sem dúvida, acho que não há dúvida sobre isso, né? Jogando aqui. E temos o Fernandinho, que é um jogador que dispensa apresentações também, né? Um repertório absolutamente único, internacional, acho que não há jogador no Brasil, né? O Fernandinho, em Manchester, ele é mais famoso que o Morrissey, mais famoso que o Liam Gallagher, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Para citar conterrâneos lá do norte da Inglaterra, né? E, cara, um prazer participar com vocês. Em abril eu vou estar em São Paulo e pretendo participar dos debates ao vivo aí com vocês. E um abraço para o Pedro e para os demais integrantes aí do CBD. Vai ser um prazer trabalhar com vocês aí, rapaziada. Muito sucesso no podcast e tamo junto. Eu tô sempre ouvindo e tô gostando. O conteúdo é um dos podcasts, o melhor conteúdo sobre futebol que tem hoje em atividade aí no país. Muito boa sorte para vocês, um grande abraço e tamo junto, falou? Até abril, quando a gente se encontra pessoalmente, vamos tomar aquela cerveja. Um abraço, irmão. A camisa rubro-negra só se veste por amor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Valeu, Flavião. Obrigado aí Muito legal sua participação. Nossa, demais, hein? Muito bom. Flavião é gente boa pra caramba. E a gente vai gravar logo mais ao vivo com ele. Vamos marcar de tomar uma com ele, que ele convidou a gente. Boa, isso aí, pô, Flávio, valeu pela participação aí. E é o que a gente falou no começo, né? Fica o convite aí pra todo mundo que torce aí pelo Brasil inteiro. Quiser contar um pouquinho sobre sua paixão pelo seu time, chama a gente lá no Instagram. Vamos trocar uma ideia que a gente quer ouvir a sua paixão, né, pelo seu time. Vamos. Tá todo mundo convidado. Eu faço um curso, né, de jornalismo esportivo no futebol interativo. E aí o Marcondes, que é um cara, se eu não me engano, ele é torcedor do Sport. Ele é lá de Pernambuco. E aí ele me convidou para participar também de um programa que ele vai lançar, só que esse eu acho que é no YouTube. E ele vai chamar também várias pessoas assim de cada estado, né? E então quando tiver disponível também, quando tiver a minha participação, eu divulgo aqui para vocês. A gente divulga e vamos que vamos. Boa, isso aí, vamos para cima. Vamos para cima. Bom, já que estamos no Sul, né? Tivemos a participação aí do Flávio. Vamos agora então com a participação do Tobias. Ele tem uma página animal chamada Futipédia FC. Ele é gremista, tricolor, gaúcho. E é um cara... A página dele é bem legal, né, Luan? Nossa, a página Futipédia FC, meu. Sigam lá, porque você vai ter conteúdo de futebol todo dia. O Tobias faz um trabalho sensacional mesmo. Sigam lá, deem essa moral pro cara, porque vale a pena. É isso aí. Então vamos com a mini entrevista que a gente fez com ele. E daqui a pouco voltamos. É isso aí. Fala, Tobias. Tobias, conta pra gente como foi o seu início no futebol? Como você se apaixonou pelo esporte? Fala, galera do Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Meu nome é Tobias, eu sou DM da página Futipédia FC Futebol Nostálgico e é um prazer estar aqui com vocês. Bora responder as perguntas então. A primeira pergunta aí, né? Conte pra gente o seu início no futebol, como você se apaixonou pelo esporte. A minha paixão pelo futebol vem desde pequeno. Assim, meu pai sempre foi minha maior referência.
para jogos, então sempre fui acostumado aí para os jogos junto com ele. Como a gente é do interior do Rio Grande do Sul, de Carazinho, a gente não tinha nenhum time grande assim por perto, né? Nenhum Grêmio ou Inter, é sempre longe para ir até a capital, né? Seriam no mínimo 4 horas de ônibus para ir assistir. E na época ali dos meus 4, 5 anos, o futsal era muito forte na minha cidade. Então, Carazinho é a terra aí do Pinheiro, Cercesa, que eram times bem tradicionais aí na elite do futebol gaúcho. Então, eu acompanhava muito com ele, inclusive joguei nas categorias de base do Pinheiro, e o amor pelo futebol começou, na verdade, no futsal, né? Os anos foram passando, e aí em 2002, eu tinha 12 anos aí, nasci em 90, e 94 para mim ainda foi muito, assim, eu era muito pequeno, não tinha nenhuma noção. 98 também não lembro muito, tinha um pouquinho mais de noção, mas a gente acabou perdendo, não foi algo que me marcou muito. Mas 2002 eu posso dizer que foi a primeira Copa que eu assisti conscientemente, assim, entendendo tudo que estava acontecendo. Então, para mim, assim, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo são grandes exemplos, assim, grandes referências para mim dentro do futebol, né? Então, foi daí que surgiu a minha paixão pelo esporte e desde aí nunca mais aí parei de jogar, de assistir, de acompanhar. 2006 também foi uma época que me marcou muito, 2005 e 2006, com o Ronaldinho Gaúcho ali no auge dele, né? Lembro que eu tinha uma camisa do Ronaldinho Gaúcho ali do Barcelona e eu usava tranças, né? Na época eu usava tranças e, nossa, eu vivia com a camisa, assim. Tirava pra lavar e tirava da máquina e já ia pro corpo de novo. Então, isso me marcou muito, né? 2002 ali começou, de fato, comecei a entender e amar o esporte. Tobias, você tem uma página no Instagram com mais de 100 mil inscritos. Conta pra gente, fala sobre a página um pouco e quais são os planos do Futpedia FC. E falando um pouco da Futpedia FC, podemos dizer aí que o projeto surgiu de uma fatalidade, né? Então, em janeiro de 2021, estava fazendo aí uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, que é jogar futebol, jogando futsal, na verdade. E num lance sozinho, assim, eu acabei por romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, né? Então, tive que passar por cirurgia e tudo mais. E na minha cabeça, quando foi diagnosticado, né, essa lesão, a primeira coisa que me veio na cabeça é, cara, o que eu vou fazer agora? Sem futebol aí por praticamente 9 meses, talvez até 1 ano. Era algo que, a princípio, era a minha fuga para todos o estresse da vida, os problemas ali. O futebol é o lugar onde eu conseguia esquecer de tudo isso e pensar só na minha diversão. E quando eu me deparei aí que eu ia ficar sem isso, né, na minha vida, foi algo bem difícil, né? Bem difícil mesmo. E foi aí que surgiu a ideia de ter uma página. Eu disse, vamos ocupar esse tempo do futebol com mais futebol de uma forma diferente, né? Então a página iniciou no começo aí como realmente um passatempo. Então comecei a postar ali despretensiosamente, mas com algumas técnicas já, né? Estudei um pouco sobre marketing digital, entendi como é que era o Instagram e comecei a postar, né? Uma coisa que também me trouxe muito é que eu não queria falar sobre futebol atual, né? Eu queria trazer realmente o futebol antigo, que traz aquela nostalgia boa do tempo que os jogos da seleção brasileira, a família inteira se reunia para assistir, que até a avó que não assistia futebol sabia o nome dos jogadores, para trazer realmente toda essa nostalgia, essa coisa boa para os seguidores. Foi aí que surgiu a Futpedia, né? Eu quero falar de futebol, mas eu quero falar de futebol antigo. E aí comecei a postar, as coisas começaram a acontecer, começaram a viralizar, e hoje estamos aí, 2 anos de projeto, praticamente em março vai fazer 2 anos de projeto, estamos aí com 105 mil seguidores, e expandindo aí para TikTok, para YouTube, então tô bem feliz assim com o que aconteceu nesses 2 anos, né? E falando sobre os planos, eu preciso voltar um pouco atrás para dizer que
a Futipédia foi crescendo, né? Conforme eu comentei aí. Até eu tava com 5 mil seguidores, aí eu viralizei um Reels lá no Instagram de um gol da Copa de 70, lá do Carlos Alberto Torres. E aí começou a crescer ali, né? Só naquele vídeo ali eu ganhei mais de 7 mil seguidores, que parou ali as visualizações em 5 milhões. Então foi bem bacana, assim, um crescimento rápido, né? Tudo no orgânico. E eu era desenvolvedor de sistemas, né? E aí, até então, minha fonte de renda principal, e as coisas foram acontecendo na Futipédia. Eu comecei a postar algumas enquetes de camisa de time, e o pessoal começou a perguntar se eu vendia camisa de time, né? E foi aí que eu tive a ideia de vamos fazer um curso de importador de camisas aí, né? E vamos trabalhar com isso. E é assim que também surgiu a loja virtual, né? Que é a Futipédia Store. Então também temos uma loja de camisa de times e camisa da NBA. E graças a Deus, assim, foi algo que foi cada vez crescendo mais. E hoje aí faz quase 5 meses que eu não trabalho mais com desenvolvimento de sistemas, né? E posso dizer aí que eu vivo do futebol, né? Então a gente tem essas duas frentes principais, que é a Futipédia FC e a Futipédia Store, né? A Futipédia Store eu tenho um social media que cuida para mim. E agora a gente está expandindo, né? Expandimos para TikTok e também para YouTube, que surgiu essa ideia aí no começo do ano, esse projeto aí do Futipédia FC Estádios, que é realmente fortalecer o futebol gaúcho e do interior. Então, o desafio é conhecer 12 estádios, né? 12 times da Série A do Gauchão, 12 estádios para serem conhecidos. Então, até o momento aí, na segunda-feira de carnaval, já conheci 9 estádios, então aí faltam mais 4 rodadas para acabar o gauchão, tem mais esses 3 estádios para conhecer. Peço que quem está escutando, se quiser acessar lá o canal no YouTube, a Futipédia FC, vai ter os vlogs de todos os jogos, acompanhando pré, durante e pós-jogo, mostrando um pouco da torcida, da cultura das cidades. Então, o momento da Futipédia é esse, é se lançar no YouTube agora, fortalecer o TikTok, continuar forte no Instagram, e são esses os planos atuais, assim, viver do futebol e mostrar cada vez mais aí pro público algumas partes do futebol que as pessoas não, que os grandes centros não mostram tanto, né? Então, esses são os planos atuais aí para a Futipédia. Você é gremista, né? Fala pra gente aí o que você tá achando aí do Grêmio nesse começo de estadual, do gauchão. O que você tá achando aí do Grêmio? Valeu pela entrevista, obrigado. E falando um pouco mais do meu time aí agora, Tricolor Gaúcho, Grêmio de Porto Alegre. Cara, tô gostando bastante do que tô vendo. Grêmio aí invicto até agora no gauchão, né? Estamos aí com 9 jogos, todos invictos. Acho que a vinda do Soares foi algo que ajudou muito, assim, a motivar também o torcedor tricolor a acompanhar o time. A gente pode ver que aí os números aí de sócios aumentaram em mais de 15 mil sócios aí, aumentou. Então tá todo mundo motivado e gostando do que tá vendo com o time, né? Ainda falta uma peça, um camisa 10 ali para fazer a bola chegar no Soares, mas agora há poucos dias chegou o Vina aí que jogava no Ceará, e acho que é uma peça que vai agregar bastante aí. Espero aí do Grêmio, já que esse ano recém subimos a Série B, vamos jogar aí Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O que eu espero do meu time esse ano aí é tentar aí pelo menos um top 4 no Brasileirão e talvez beliscar aí uma Copa do Brasil, já que tem poucos campeonatos para jogar esse ano aí, dá para focar mais o time e buscar aí aproveitar essa vinda do Soares para também coroar ele aí com um título nacional pro Grêmio, que a torcida vai gostar muito. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Obrigadão, Tobias, valeu, velho, muito legal. Pô, a gente hoje tá só com convidado bala, hein? Só convidado fera mesmo. Que entrevista legal.
Só convidado top. Também a gente paga 100 mil reais, né? Meu? Então, cachê é bom, né, pô? O cara tem que vir, né? Vai que as casas de aposta acreditam, né, meu? Sim, Melhor. né? Aí já aumenta o nosso ticket, né? O cara vai, pô, os caras têm que pagar entrevista, né? Vamos aumentar o ticket dos caras aí, né? Exatamente. Bom, meu amigo, vamos lá para outro tema polêmico, hein? Boa, vamos. A CBF, essa semana também, determinou punição para atos racistas, né? Perda de pontos. Até que enfim, né? Porque há anos nós estamos sofrendo com isso e nada acontece. Qual é a sua opinião sobre isso, meu amigo Luan? Bom, nossa, cara, eu achei, assim, sensacional a ideia, sensacional que tiraram do papel isso, né? Porque há algum tempo a gente já vê alguns casos, né? Assim, de racismo, homofobia dentro dos estádios, e a gente quer que o esporte ele seja cada vez mais inclusivo, né? Então não tem porquê o esporte, seja dentro de campo, seja nas arquibancadas, seja ao redor, sejam dirigentes, não ser assim, né? Então gostei muito dessas novas regras aí da CBF. Eles já entrou em vigor agora, né? Vai entrar em vigor, na verdade, a partir de amanhã, né? Amanhã começa a Copa do Brasil. Então... Dia 22 de fevereiro. Isso, dia 22 de fevereiro. E aí eles colocaram lá, né? Porque as penalidades, né? Serão advertência, multa no valor de 500 mil reais, a suspensão de transferências, né? Aquele transfer ban, não poder contratar ninguém durante uma janela. Boa. Perda de mando de campo ou jogar com portões fechados. Perda de pontos também entra nesses julgamentos, né? Todos os casos serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? O famoso STJD. STJD. Eu acho interessante essas regras, né? Apesar de ter, assim, até demorado um pouco, né? Que a gente teve casos muito famosos aqui no Brasil de casos de racismo. Eu lembro do Aranha lá num jogo de Copa do Brasil também, lá no goleiro do Santos, né? Lá na Arena do Grêmio. Isso. Foi. E a CBF finalmente entrou em 2023, né? Finalmente saiu dos porões aí, então tá colocando as regras para atualizar o nosso esporte, para ele ficar cada vez mais limpo e cada vez mais gostoso da gente assistir, ir pro estádio tranquilo, que nenhum crime vai acontecer, e caso aconteça, os responsáveis, né, serão punidos. Porque a gente sabe que esses casos são sempre isolados, né? Nunca é a torcida inteira, é sempre um grupinho ali que acaba fazendo, e acaba manchando a reputação, né, de torcidas pelo Brasil inteiro por causa desses casos, né, que são casos isolados, mas como não tem a punição, os casos isolados acabam se repetindo várias vezes. Com certeza. E nós até falamos no primeiro episódio sobre o Vinícius Júnior, né? O Vini Júnior sofrendo racismo, né? Uhum. Lá na Espanha, e ele lutando contra, né? Até hoje aconteceu Liverpool e Real Madrid, né? Sim. Liverpool 2, Real Madrid 5, foi isso? Terminou 5-2 ou 5-3? 5-2. 5-2, né? E o Vini Júnior acabou com o jogo, pra variar, comendo né? a bola, o Vini. O Vini tá comendo a bola. Comendo a bola. Até eu vi um amigo meu, o Pablo, ele tinha um podcast bem legal também que chamava Um Copo de Nada. Ele gosta muito de futebol também, palmeirense. Ele falando, que resiliência do Vini Júnior, né? Porque, o cara tem que ter ali uma força de vontade, uma garra, uma gana de receber tanta porrada, e continuar jogando, continuar fazendo o que ele ama, e mostrando para esses racistas aí que eles não vão vencer, né? Nunca vão vencer, né? E esse negócio da CBF é muito legal, essa determinação da CBF. E tá na hora mesmo, porque chega, né? Em pleno 2023 aí, é muito pensamento pequeno, é muita burrice. Você tentar diminuir o outro pela raça, pela origem,
sabe? A cor, a sexualidade, religião, não vale mais a pena, né? Sim, e o que eu achei interessante dessas regras que a CBF impôs é que Sim. elas não dizem só respeito aos torcedores na arquibancada, não, mas também jogadores, dirigentes, todo mundo envolvido no clube também entram nessa regra, né? Então também são capazes de sofrer punições, porque a gente vê alguns Exatamente. dirigentes aí que, assim, você vê nas redes sociais alguma coisa, os caras são a pior espécie de pessoa possível, né? Eu lembro de um caso na Série B, eu não sei se foi no ano passado ou se foi em 2021, de um jogador do Londrina, que um dirigente que estava lá na torcida, o dirigente mesmo começou a chamar o cara de macaco, falar Nossa. sobre o cabelo do cara, e aí isso acabou inflamando ali meia dúzia de torcedores lá do Londrina, do time que estava envolvido. Então, assim, de envolver todo mundo que está envolto ali no futebol, eu achei que foi o maior acerto dessas novas regras aí, porque o torcedor, a gente sabe ali que envolve paixão, não que justifique, né, mas às vezes alguém pode passar dos limites ali, mas o dirigente não, o dirigente ele é um profissional do futebol, ele tá ali trabalhando literalmente. Então, não tem porquê ele ali no momento dos jogos ou em qualquer outro lugar ter uma atitude que afronte, né, a dignidade humana, né? Seja racismo, seja homofobia, seja preconceito religioso, qualquer um que for de etnia, eu acho que vamos ver como é que vai ser essa temporada para 2023 e eu espero que isso venha para ficar. E sobre esse tema, eu até essa semana mesmo também teve um jogador tcheco. Sim. Eu acho que é Jacob o nome dele, não sei se pronuncia assim, provavelmente não. Mas Sim. ele assumiu ser homossexual também, né? E é um jogador de seleção, né? Jogou aí a última Euro, se eu não me engano, pela República Tcheca. Ele passou pela Udinese, pela Sampdoria na Itália, pelo Getafe na França, na Espanha. E hoje tá jogando lá no Sparta Praga, né? Na República Tcheca. Então, e é um jogador assim, não tá em fim de carreira, é um jogador jovem, tem ali seus 24, 25 anos. E ele é assim, um símbolo, né, para mostrar que a gente necessita disso, a gente necessita dessas punições, porque a gente entende que é uma minoria e que essa minoria, como a gente vê nos casos do que envolve o Vini Júnior aí, essa minoria, quando não tem punição, eles se acham no direito de continuar repetindo, sendo mais incisivos, sendo mais agressivos. Pô, fizeram um boneco aí, penduraram pelo pescoço do Vini. Lamentável. E assim vai ficando cada vez pior. E a gente quer a punição, né? Aqui no Brasil tem o CBF já tá começando e a gente espera que a La Liga também na Espanha seja bem dura com esses casos aí de racismo contra o Vini Júnior que infelizmente parece não estar perto de acabar, né? Exatamente. Aqui no Brasil é um país bem preconceituoso, né? Só que assim, é um racismo velado, é um preconceito contra gays e lésbicas também velado, né? Ou até explícito mesmo. Mas, pô, são poucos jogadores que declaram ali a homossexualidade. Lembro do Richarlison, atual comentarista no Sport TV, né? Jogador de São Paulo. Tem um jogador de vôlei também que parece que quando ele revelou que ele era homossexual, a carreira dele acabou, né? Então é bem complicado e precisamos evoluir e que bom, tem que ter punições sim, porque essa nova geração que está vindo agora precisa ser, sabe, toda geração tem seus defeitos e tem suas qualidades, mas as qualidades têm que ser essa de superar o racismo, superar o preconceito, porque chega disso, né? E precisa, tem que ter punição, sim. Às vezes é só aquilo, só no bolso, só mexendo no bolso, só o time perdendo ponto mesmo, a torcida sendo, sabe, sei lá, expulsa,
entendeu? Porque assim os caras colocam a mão na consciência e nós possamos sempre fazer um futebol melhor, né? Sempre melhor para todo mundo, né? Para que uma mulher possa ir assistir um jogo de boa, para um homossexual ali poder ficar ali com seu parceiro sossegado assistindo o jogo, né? Para um negro também, etc, né? E outra, assim, pra finalizar os meus 2 centavos, né, sobre esse assunto, a gente sabe aí que o futebol, o esporte, ele vem sofrendo uma queda de público, né, nos últimos anos aí. A gente acompanha, assim, que as novas gerações preferem outros tipos de esporte, outro tipo de entretenimento para acompanhar. Isso. E, na minha opinião, o que eu vejo que contribui, né, para essa queda de público é essa violência que tá assim, sempre girando em torno, né, do futebol e dos esportes. Seja a violência física ali, né, entre torcidas, e essa violência também de preconceitos com raça, com orientação sexual e tudo mais. Então, eu acredito que quando para as novas gerações, né, pensando com a cabeça das novas gerações, ver um esporte que é envolto de tudo isso, talvez não desperte a paixão, né, nesses novos torcedores. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer hoje para as novas gerações enxergarem o futebol como um esporte apaixonante, e ele não se tornou o esporte mais popular do mundo à toa, né? Não. Então, a gente torce que ele sempre melhore, né? Sempre melhore. Não, sempre existiu, né? No primeiro episódio nós contamos como a gente se apaixonou por futebol, né? E eu contei que eu comecei a ir na arquibancada, a ver as festas das torcidas. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui sozinho, assim, tava ali contente, pulando, cantando, né? Cantos, bexigas e drible da vaca. Mas aí, de repente, velho, o cara do nada, assim, solta seu preto, não sei o que lá, para um jogador. Aí na hora, sabe, eu tinha uns 15 anos, 16, sei lá. Na hora eu falei, meu, pra que isso, né? Do nada, o que o cara te fez, né? Mas infelizmente é isso, o preconceito às vezes tá dentro, né, das pessoas, que vai passando de geração para geração, mas a gente precisa cortar isso, né? Bom, antes da gente falar mais sobre o futebol brasileiro, nós até comentamos um pouquinho aqui sobre a Champions League, que hoje teve 5-2 lá em Liverpool, né? Isso. O Real Madrid ganhou de 5-2 do Liverpool, do show do Vini. E teve um jogo PSG 0 na casa do PSG e o Bayern 1-0, que até apostei lá na página lá do Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Eu falei que ia ser 1-0 pro Bayern, acertei. Se eu tivesse apostado, teria ganhado, hein? Olha aí, tá vendo? O Milan ganhou do Tottenham 1-0, né? Lá na Itália. O Bruges perdeu do Benfica, lá na Bélgica. O Borussia ganhou do Chelsea 1-0. O que você achou desses jogos aí, Luan? Cara, finalmente voltou a Champions League aí. É um torneio que, assim, eu não acompanho assiduamente, mas quando começa as fases de mata-mata, agora as oitavas, eu começo a acompanhar mais, né? Acho que é a oportunidade que a gente tem de ver ali os jogadores de Copa do Mundo, né, se enfrentando novamente. É como se fosse uma Copa do Mundo todo ano, né? Então, a famosa champola aí voltou agora com as oitavas. Isso. E, cara, esses jogos, assim, eu não vi muitas surpresas, né? A maioria dos jogos, eu achei que o time que era favorito acabou ganhando. Os times que estão me chamando a atenção mais positivamente é o Napoli, né, da Itália, que... Eu esqueci de falar, o Napoli ganhou hoje também, né? Isso, ganhou do Frankfurt hoje, fora de casa, né? Ganhou de 2-0 na Alemanha. Sim. O Napoli tem me chamado bastante atenção porque... pela história do time, né? Maradona jogou lá, mas também porque fazia muito tempo que não era relevante, né? Nem na Itália, nem no futebol europeu. E essa temporada tá, assim, amassando todo mundo. Tá em primeiro no campeonato italiano. Legal. Ao que tudo indica, vai ganhar o título do campeonato italiano, o Calcio, né? Boa. Finalmente.
Depois de Maradona, finalmente aí vai dar uma alegria pro torcedor napolitano. É. E também na Champions League tá jogando um futebol legal, cara. O Frankfurt não é um time bobo. É um time, ótimo time. Ganhou a Copa da UEFA do ano passado, né? E agora na Champions League chegou com um time já redondinho também. Caramba, o Frankfurt foi campeão da UEFA? Sim. E aí Caramba. agora o Napoli conseguiu um ótimo resultado fora de casa, né? 2-0. E o Sim. outro time também que tá me chamando a atenção positivamente é o temido Real Madrid, né? Esse jogo Sim. de hoje eu assisti. Hoje que a gente tá gravando, né? Na terça-feira teve o Liverpool e Real Madrid. Foi loucura, porque o Liverpool abriu 2-0 logo no Tô começo. louco. Nossa. E assim, na temporada passada, o Real Madrid também teve jogos que se viu atrás do placar diversas vezes, principalmente no mata-mata, né? Sim. E o time conseguia se recuperar, fazer das tripas coração e conseguia os resultados que precisava. E foi o que aconteceu no jogo de hoje. Começou perdendo de 2-0. É. E aí, do nada, achou 2 gols. O gol de empate do Vini foi uma falha bizonha do Alisson, goleiro do Liverpool, né? Foi tocar uma bola na defesa e chutou a bola no Vini. O Vini nem viu que bateu nele e a bola entrou no gol e foi o gol de empate. Nossa, que virada, hein? E Caramba. assim, eu não sei também, parece que os times europeus, quando vê que o Real Madrid, assim, vem pra cima, não sei o que acontece com os caras. Os caras peidam muito pro Real Madrid. É. E aí os caras fizeram 5-2, jogo doideira. O Benzema fez um golaço. Nossa. Assim, driblou o goleiro, deixou no chão, pra humilhar mesmo. E assim, saindo com 5-2 de Anfield, pra chegar no Bernabéu, vai só Tranquilo. administrar o jogo. Vai ganhar essa Champions de novo, pelo jeito. E amanhã, na quarta-feira, ainda vai ter o RB Leipzig contra o Manchester City. Sim. E o Inter de Milão contra o Porto, né? Então, você quer apostar aí num campeão dessa edição? Ou numa final? Deixa eu ver. Pô, se der, né, o chaveamento, que às vezes acaba se enfrentando antes. Aham. Mas Napoli e Real Madrid seria um jogaço na final, hein? Pô, você leu meus pensamentos. Eu também tô torcendo para que o Napoli chegue na final, Sim. pela história do time. E também é um time diferente, né? É bom a gente ver times diferentes, com tipo de jogo diferente. Não só um que se repete todo ano igual o Real Madrid, né? Mas que provavelmente esse ano vai chegar na final de novo. Mas se não fosse o Real Madrid, se o Real Madrid não tivesse na parada, eu acho que uma final bonita seria Napoli e o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund também é outro time que a torcida inflama, né? Então, A muralha amarela lá Sim. é incrível. se fosse escolher uma final bonita plasticamente, eu escolheria o Napoli e o Borussia Dortmund. Mas pelo Nossa futebol, Senhora. eu acho que tudo tá conspirando pra dar Real Madrid mesmo de novo, hein? A 15ª. Nossa, imagina as torcidas de Napoli e Borussia, né? Ia ser um espetáculo maravilhoso mesmo. Sim, nossa, ia ser sensacional. O meu clube da Itália, eu gosto muito da Roma, né? Uhum. Mas como eu sou descendente de italiano e os meus bisavós, parte do meu pai, todos vieram de Nápoles, né? Então, de Nápoles. Legal. Então, o meu time tem que ser o Napoli, né? Uhum. E é isso aí, mas vamos ver se vai dar essa final, que seria bem legal, né? E aí nos próximos episódios a gente vai atualizando aí o que vai acontecendo aí e o que Isso. acontecer de relevante aí na Champions League. Perfeito. Bom, voltando para o Brasil, também tem um tema aqui bem interessante, que os clubes se reuniram essa semana para o Campeonato Brasileiro e eles querem reduzir de 4 rebaixados do Brasileirão para 3, né? Porque no mundo inteiro praticamente são 3 rebaixados, só no Brasil que são 4. Qual é a sua opinião sobre isso, Luan? Cara, é doideira isso, né? Porque se você for só olhar assim friamente, você pode falar, pô,
Se todos os campeonatos caem 3, sobem 3, do Brasil tinha que ser também, né? Cai em 3, sobe 3. Sim. Mas o nosso campeonato aqui, ele é tão disputado, tão acirrado, que até essa briga pra quem cai, quem não cai, eu acho que é interessante, né? Eu não conseguiria te dizer minha opinião formada, assim, se eu gostaria que mantesse com 4 ou se fosse com 3. Mas hoje eu ando indo um pouco mais pro lado de manter os 4, porque eu acho interessante essa briga, dos times pra cair, e outra, na Série B também, né? Que é uma briga ferrenha pros times. Isso. Quem serão os 4 times pra subir. Os 4 pra subir. Tem algum outros campeonatos, por exemplo, no campeonato inglês, da segunda divisão pra primeira, sobem direto os 2 primeiros. Sim. Por exemplo, os 2 primeiros da Série B sobem direto pra Série A. E aí vai ter um jogo de disputa entre o terceiro colocado da Série B e o antepenúltimo da Série A. Um jogo tipo meio mata-mata. Então, se o time da Série A ganhar, ele continua na Série A. Se o time da Série B ganhar, ele toma o lugar do cara da Série A. Então, é bem louco isso, bem legal. Eu acho também interessante essa regra, porque, por exemplo, o campeonato inglês, os times que são campeão com 100 pontos, 90 pontos. Então, fica aquele bolão de gente, de 10 times no meio da tabela, que vai chegando nas 5 rodadas finais, até, sei lá, antes, 7 rodadas finais, não tem muito o que ganhar, o que perder. Então, o campeonato acaba ficando ali interessante por um jogo na rodada, 2 jogos na rodada. Então, pode crer. O Campeonato Brasileiro, por ter esses 4 que sobem, 4 que descem, eu acho que mantenha o campeonato inteiro ali com uma disputa que faz com que a gente se interesse pelo campeonato o ano inteiro, né? Isso. Na Argentina também tem uma característica diferente ali, né? Eles fazem assim a estatística dos 3 últimos anos, né? E aí os times piores acabam sendo rebaixados, né? É uma média de pontos dos 3 últimos. Não, ali na Argentina o campeonato é loucura. É zoado. Não, assim, essas regras que eles metem, não entendo nada. Não entendo nada. É igual o Campeonato Carioca também. Também. Não sei o que acontece com os caras que querem dificultar uma coisa que poderia ser mais simples. O Campeonato inglês, o Campeonato Argentino e o Campeonato Carioca é assim. Eu não tento entender, assisto jogos, acompanho, mas entender a regra não é pra mim. Campeonato Carioca cada jogo é uma final, joga 2 jogos, já tá na semifinal, né? Uma coisa meio louca, assim, né? E é porque tem a Taça Guanabara lá, né? Que eles consideram um título, e depois tem a Taça Rio. Taça Rio, que é outro título, e aí o Campeonato Carioca título. É o título dos 2, na verdade, né? Isso. Mas antigamente a Taça Guanabara era bem mais prestigiada. Porra, você saía na rua pra comemorar o título da Taça Guanabara. Eu sou contra, eu acho que é legal isso, é bem disputado. Pô, o meu Palmeiras já caiu 2 vezes, né? Tá certo que a primeira vez era um turno só no Campeonato Brasileiro, 2002, ainda não era pontos corridos, né? Pontos corridos começou em 2003. Mas o Palmeiras em 2012 caiu, já com 2 turnos, tal, pontos corridos. Então eu sei o que é isso, né? Não é porque meu time nunca caiu que eu sou contra, entendeu? Mas não, eu acho que o ideal é cair em 4 mesmo, porque fica um campeonato bem disputado. Assim, eu sou contra G6, né? Que vão 6 times para Libertadores. Sim. Eu acho que deveria ser G4, né? Só que assim, o Campeonato Brasileiro, do jeito que tá hoje, só 2 times que não disputam nada, que é o 15º lugar e o 16º. O resto, porque aí é G8 que vai para Libertadores. Aí do 9 do 9 até o 14º vai para Sul-Americana, né? Aí o 15º e o 16º não acontece nada, e 17, 18, 19, 20 caem, né? Sim. Então é um campeonato muito disputado, que todos os times brigam ou para ir para Libertadores ou para ir para Sul-Americana,
ou para não serem rebaixados, né? Então, eu acho que não tem que mexer nisso, não pode mexer no que tá dando certo, né? Aquela velha frase, um time que tá ganhando não se mexe. E o Campeonato Brasileiro, ano passado, teve a melhor média de público da história. Uhum. Então, tá bem legal assim, 20 times. E é o que você falou, a Série B também fica muito prestigiada, fica muito legal subir em 4, né? E eu acho que tá bem legal assim. É só o que a gente falou no primeiro episódio, sobre estaduais. Tem que ver só direitinho os estaduais, se não estão ocupando muito tempo do calendário, né? São muitos meses ali. Como a gente falou, tem muitos times do interior que só tem o estadual para jogar. Mas fora isso, eu acho que o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro da Série B, C, D, lógico, tem que fazer alguns ajustes ali. Tem time que não disputa nem o campeonato da Série D, né? Então tem que ver se tem que abrir um outro campeonato da Série E, de repente. Uhum. Mas eu acho que tem que manter do jeito que tá, assim, que tá bem legal, né? Eu acredito também que essa solicitação aí não vá pra frente, não. Eu acredito que vai se manter do jeito que tá também. Sim. E, mano, vamos agora pro último episódio último tema aqui do episódio. Vamos falar sobre o PCC. O PCC, para quem não sabe, é o primeiro comando da capital. Tipo assim, a gente tá falando de futebol e agora o tema é o PCC. Explica esse Vamos negócio falar aí. Explica aí, polícia, Pedro. de crime. Chega de falar de futebol. Virar o ratinho aqui, o da Atena, né, meu? E não, então, porque aqui em São Paulo teve uma treta grande, a gente até falou nos episódios anteriores aí, sobre Mancha e Gaviões, que foi feia a coisa, né? Mancha Verde do Palmeiras e a Gaviões do Corinthians, pra quem não sabe, né? E se é que tem alguém que não sabe. E aí, o PCC, que é o primeiro comando da capital, que é uma organização que manda aqui em São Paulo praticamente, assim como tem o Comando Vermelho no Rio, eles determinaram aqui em São Paulo que qualquer torcida que brigar, eles vão matar, né? E, pô, Luan, você acha que foi preciso o PCC dar uma ordem dessa pra gente ter paz no futebol? Pra você ver, Pedro, o PCC é a única instituição respeitada nesse país, né? Mas assim, que fique claro que é assim, uma especulação, né? O PCC não tem uma assessoria de imprensa pra confirmar. Ainda não. Ainda não, se foram eles mesmo que... Se quiserem me pagar, eu aceito. É verdade, pô. O Pedro aí é um jornalista no mercado, hein? Aproveitem. A gente não tem como confirmar, né, que é uma determinação deles e tal, assim, sim, mas ao que tudo indica, né, pelo que a gente andou olhando pela internet, assim, porque foi aí todas as principais torcidas, né, organizadas dos clubes grandes aqui de São Paulo, fizeram ali um comunicado praticamente no mesmo dia, na mesma hora, né, dizendo que iriam acabar as brigas, que eram contra a violência e tal, que ficou assim meio suspeito, né? Porque quando ocorre uma reunião entre torcidas, a gente sempre vê, né? É normal a gente ver notícias, torcidas organizadas, porque é até um evento, né? Ver as torcidas juntas e tal. Mas isso parece que ocorreu assim, parece que foi uma ordem de um setor maior, né? Que a gente estava falando. E... o que a gente comentou no episódio anterior, né, nos episódios anteriores, é que a gente ficou bem triste com esse caso que aconteceu da briga entre a Gaviões e a Mancha, porque esse começo de temporada, principalmente a gente que torce pro São Paulo e pro Palmeiras, a gente viu que ali tava começando, as diretorias estavam começando a ter uma aproximação, querendo ter torcida dividida nos clássicos novamente e tal. E a gente começou a olhar assim, ver com bons olhos essa aproximação. E aí na semana seguinte rolou a treta. Teve briga, teve gente aí hospitalizada, baleada. Pelo que a gente sabe, não morreu ninguém, né? Mas teve gente que saiu bem machucada. E parece, né, ao que tudo indica, claro que são só especulações que a gente tá falando aqui, que essa briga aí
acabou generalizando, né? Acabou gerando esse comunicado aí do primeiro comando da capital para que as brigas entre torcida organizada se encerrem ali, e caso venha acontecer, quem for o responsável ali regional da torcida que foi envolvida vai acabar, como a gente pode dizer agora hoje em dia, né, indo de arrasta pra cima, indo de Americanas, indo de comes e bebes, indo jogar bola com o Pelé no céu, porque os caras não vão, e a gente sabe assim, né, a gente que mora na cidade de São Paulo e mora na grande São Paulo sabe que eles não costumam dar ponto sem nó não, né, quando eles falam, eles fazem mesmo. Sim, exatamente. Teve em 2006 ali, né, que o PCC parou São Paulo, tinha toque de recolher, a gente não podia sair de nossas casas, tinha um certo horário para sair, um certo horário para voltar, né, e o PCC, quando eu pego o Uber, assim, algum motorista de aplicativo, porque a minha mãe, ela mora perto aqui da Paraisópolis, né, Sim. e uma vez eu conversei com um motorista de Uber. Daí ele falou, antigamente era tenso, tal, a gente era assaltado toda hora, o motorista do Uber falando, só que aí o PCC deu uma ordem falando, esses caras são os únicos caras que entram aqui, buscam vocês, trazem vocês, né, se acontecer alguma coisa com eles, se vocês assaltarem eles, quem vai morrer são vocês, né, aí pararam os assaltos aos Ubers na Paraisópolis aqui, né, na favela Paraisópolis, né, então... é complicado, né? Bem complicado. Sim, e essas brigas de torcida, elas, assim, antigamente, né, acontecia em dia de jogo, mas hoje em dia, assim, poderia ser em qualquer lugar, qualquer hora, poderia ter uma briga de torcidas organizadas, né? Independente se tinha jogo ou não, onde tivesse torcida, provavelmente iria ter briga, né? E acaba manchando a imagem do esporte, tudo, né? Das torcidas também, né? Porque a gente acredita que nem todo mundo da torcida, a grande maioria da torcida organizada vai pro estádio mesmo para cantar, para tocar seu instrumento, para torcer pelo seu time, não para brigar, para querer matar um outro torcedor, né? E, exatamente. Assim, só no Brasil que a gente vê uma organização assim, meio que fazer o papel que as autoridades deveriam ter feito há uns bons anos, né? Isso, é isso mesmo. É que nem a máfia, né? A máfia na Itália começou assim também, começaram a fazer coisas que a polícia não fazia, o governo não fazia, e até hoje tem mafioso pra caramba na Itália, principalmente em Nápoles, né? Em Nápoles é uma terra onde tem muito mafioso. É isso aí. Se o Napoli chegar na final da Champions, vai ser louco. Desde sempre, né? O crime organizado é mais organizado que as nossas instituições públicas, né? Exatamente. Assim, a gente dá risada, mas no fundo é um assunto sério, né? E sério. Pelo sim, pelo não, se foi o PCC, se não foi, se foi as torcidas que se juntaram e entraram no acordo. Pelo sim, pelo não, a gente sai ganhando, né? Não vai ter briga. Então... pode crer. É uma boa notícia, né? Exatamente. Bom, é isso aí, Luan. Estamos chegando aqui no final de mais um episódio do CBD. Muito obrigado a todos que escutaram. Divulguem aí para os amigos, para os mafiosos, para todo mundo aí. Estamos em todas as plataformas, redes sociais, plataformas digitais, e quero agradecer aqui meu amigo Luan, valeu por mais um episódio. Valeu, Pedrão, tamo junto, mais um episódio sensacional aí, nesse projeto aí que tá só começando. A gente conta bastante aí com você, ouvinte, que ouviu a gente aí pela primeira vez, tá voltando, ouviu os outros episódios e gostou. Então, como o Pedro falou, né, compartilha aí com seus amigos, compartilha no seu grupo. Pode ser não só no grupo de futebol não, tá? Grupo da igreja, grupo de mafiosos, aquele grupinho lá, aquele negocinho que você pega aí no final de semana. Manda lá também no grupo, porque assim, a gente sabe que todo mundo gosta de um futebolzinho, né? Então, esse papo descontraído que a gente tem, a gente quer que mais gente ouça para nosso projeto crescer mais aí esse ano.
É isso aí. E para terminar aqui, como já é de costume, nos episódios eu termino com Pitadinha Histórica. Tadinha histórica. Vamos lá. Eu vou ler mais um capítulo aqui, mais uma passagem do livro Estrela Solitária, de Rui Castro, um brasileiro chamado Garrincha. Esse livro aqui tem cenas antológicas, né? Tem passagens maravilhosas. E eu vou ler mais uma parte legal aqui para vocês. Do Botafogo, em 1957, né? O Botafogo estava formando um timaço, né? Então vamos lá. Para o gol, já tinham Amauri e foram buscar no Santos o ex-tricolor Adalberto. Para a zaga, pegaram Beto no Vasco, Servilho no Flamengo e promoveram reserva Tomé. Para o ataque, trouxeram de volta o ex-aspirante Quarentinha, que tinha ido fazer pelo Bom Sucesso os gols que faltavam ao Botafogo. O centroavante Paulo Valentim, que também andara pelo clube e fora mandado embora, voltou como titular. E o eficiente meia Edson, que se julgava espertíssimo por ter nascido e sido criado na Praça Mauá, também foi promovido. Os outros já estavam no Botafogo. E que outros? Nilton Santos, Garrincha, Didi e o médio apoiador Pampolini. Até o ataque reserva era forte: Neivaldo, Rossi, Amoroso, China e Otton Valentim. O novo Botafogo não era o Honvéd. O Honvéd, a gente até falou no episódio anterior, era um time da Hungria, né? Sim. Eu não sei como é que se pronuncia. Honvéd, sei lá, Honvéd. Com certeza não é assim, né? Desse jeito que a brasileirada que a gente tá falando. É. E Saldanha sabia disso. Saldanha era o técnico atual do Botafogo, né? Mas pela primeira vez em anos dava para competir. Quem não fosse cobra teria de jogar duro. O problema era que todos os times do Rio em 1957 eram muito bons. É só ver a escalação dos ataques. O do Flamengo era Joel, Moacir, Henrique, Dida e Zagallo. O do Fluminense era Telê, Léo, Valdo, Robson e Escurinho. Para vocês verem, né, pessoal? Eram 5 atacantes naquela época, né? O do Vasco era Sabará, Almir, Vavá, Rubens e Pinga. O do América era Canário, Romeiro, Leônidas, Alarcon e Ferreira. O campeonato era por pontos corridos, com turno e retorno. E vencia o que chegasse com menos pontos perdidos, sem leros. Cada ponto perdido era irrecuperável, onde os times davam sangue em cada jogo. E o suor nem se fala, porque os jogos começavam às 3h15, a uma temperatura de quase 40 graus no gramado do Maracanã. O Botafogo passou quase todo o campeonato de 57 em segundo ou terceiro lugar, nunca em primeiro, sempre 1 ou 2 pontos atrás dos líderes, os quais eram ora o Fluminense, ora o Flamengo. Na metade do segundo turno, o panorama começou a se definir. O Vasco foi despachado. Há 2 semanas da reta final, o Flamengo também despediu-se do título. Na 22ª e última rodada, o Fluminense era o líder, com 1 ponto perdido a menos que o seu adversário daquele domingo, justamente o Botafogo. Estava tudo preparado para o Fluminense ser campeão. Tinha sido o mais regular do campeonato, era o favorito na partida e jogava pelo empate. O Fluminense sairia de faixa do Maracanã. Seus jogadores passariam em casa para pegar as malas e, ainda com restos do pó de arroz de comemoração, partiriam para uma longa excursão pela América do Sul, México e Antilhas. Só faltava o empresário Cacildo Ozés mandar as passagens e os passaportes para as Laranjeiras no envelope fechado com um lacre verde, grená e branco. Mas o Botafogo tinha outros planos. Estragou a festa do Fluminense, goleando-o por 6-2, com 5 gols de Paulo Valentim e 1 de Garrincha, e foi o campeão. Na semana do jogo, Jesus Cristo materializara-se em pessoa na casa de Carlito Rocha, na rua 5 de julho, em Copacabana. Sentara-se, cruzara as pernas e lhe dissera: "Fique sossegado, Carlito, o Botafogo será o campeão." Foi o que o Carlito Rocha contou para todo mundo, dentro e fora do Botafogo, às vésperas do clássico. Acreditou quem quis. João Saldanha não desprezou essas informações, textualmente de cocheira, mas não deixou de advertir seus jogadores no vestiário. Não se esqueçam, só a vitória interessa, já vamos entrar em campo perdendo de 0-0.
Botafoguenses e tricolores nunca se esqueceriam daquele 22 de dezembro de 57. O primeiro gol de Paulo Valentim foi aos 3 minutos de jogo. Jesus Cristo podia ter aparecido para Carlito, mas quem se apresentara para jogar foi o demônio, e com o número 7 às costas. Aos 40 do primeiro tempo, o Botafogo já vencia por 3-0. O Fluminense não se sentia no Maracanã, mas num cenário preto, branco e cinza do pesadelo. A cada bola que recebia de Didi, Garrincha passava-se por seu marcador, Altair. O zagueiro Clóvis saía da área para combatê-lo e também era driblado. Depois de abrir a defesa do Fluminense, como se fosse uma lata, Garrincha cruzava para os arremates, as cabeçadas e bicicletas de Paulo Valentim. Alguns gols do centroavante foram espíritas. Até as bolas que chutava errado com o joelho vencia Castilho. Aos 8 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo fez 4-1, Telê disse a Didi. Telê é aquele que depois virou técnico de São Paulo, né? Sim. Vocês já são campeões. Diga ao Garrincha para parar de desmoralizar o Clóvis e o Altair. Vamos ficar por aqui. Telê temia que a goleada chegasse a 7, 8, e pelo andar da carruagem, o impossível era que não chegasse. Aos 12 minutos, Garrincha fez o 5º gol, depois de driblar meio Fluminense. Quando viu que seu apelo não seria atendido, o disciplinadíssimo Telê trocou pontapés com seu amigo Didi. O árbitro Alberto da Gama Malcher não viu ou fez que não viu. O Botafogo só ficou no 6 porque seus jogadores perderam um mundo de gols. Não houve baile, mas toda sorte de provocações. No 6º gol, Paulo Valentim, com Castilho à sua mercê, perguntou-lhe: em que canto você quer, seu filho de uma égua? Tomé combinara com o Nilton Santos antes do jogo. Se o Botafogo estivesse vencendo, eles rasgariam um pouco a camisa a cada gol, abrindo-a pelo degote da gola com um puxão. Mas no 4º gol, Tomé não suportou a emoção e com um puxão forte rasgou-a quase até embaixo. Nilton Santos viu aquilo e fez o mesmo. No futuro, atitudes como essas não seriam permitidas pelo árbitro, mas em 1957 não soavam como uma afronta. Mesmo assim, serviram para que depois do jogo alguns tricolores pusessem em dúvida a lisura da vitória alvinegra. Correram rumores de que o Botafogo jogara dopado. Os estimulantes da época eram Excedrin, Pervetin, Preludin, Estalamina, Dexamin, eram as bolinhas, vendidas livremente nas farmácias. Seus clássicos usuários eram os estudantes em véspera de vestibular. No futebol, alguns médicos eram suspeitos até de dar bolinha aos jogadores. Um deles era o Dr. Newton Paes Barreto, médico do Flamengo nos anos 40, e agora no Fluminense. Zizinho o acusara de ter feito isso no Flamengo. Paes Barreto negara, alegando que as cápsulas que dava aos jogadores antes das partidas eram de cloreto de sódio, sal de cozinha, cloreto de sódio, para evitar a perda da água pelo organismo. Parecia doping, porque aumentava a resistência do atleta, mas não era. O próprio médico do Botafogo, Dr. Carlos Carvalho Leite, dava cloreto de sódio aos seus jogadores. E Carvalho Leite, ex-jogador da seleção brasileira e o maior artilheiro da história do Botafogo, não faria nada que prejudicasse um atleta. Mas os médicos não podiam impedir que alguns jogadores, na ânsia de ganhar o bicho ou prêmio pelo campeonato, tomassem bolinhas, que eles chamavam de pimenta, por conta própria. E aqueles eram tempos sem exame antidoping. Apenas 6 anos depois, em seu livro Subterrâneos do Futebol, Saldanha insinuaria que alguns jogadores do Botafogo teriam tomado bolinha aquele dia, e alguns do Fluminense também. Mas como não deu os nomes e ninguém vestiu a carapuça, só a insinuação passou em branco. Seja como for, se os dois times tomarem bolinha e o Botafogo venceu por 6-2, das duas uma. A do Botafogo era melhor ou ninguém ganharia do Botafogo aquela tarde. A segunda hipótese é provavelmente a verdadeira. O estimulante, entre aspas, do Botafogo na decisão foi Garrincha. Silvio Pirillo, treinador do Fluminense, mandara Altair adiantar-se para marcá-lo assim que a bola lhe fosse lançada, ou seja, Altair não deveria deixar que Garrincha dominasse a bola. Mas Pirillo não contava com os lançamentos de curva de Didi nas costas de Altair para a corrida de Garrincha. E Saldanha instruíra seus jogadores: saiam do caminho do Mané, a ponta direita deve ser um corredor exclusivo para ele. Quando ele partir para a linha de fundo, quero ver todo mundo correndo para a área. Castilho, o último obstáculo daqueles homens de listas prestas e brancas que de repente povoam a sua área, diriam que depois nem 5 Altaíres marcariam Garrincha naquele jogo. A Copa do Mundo seria dali a 6 meses. Se ainda havia dúvidas de que Garrincha tinha um lugar na seleção que iria à Suécia, ela se desfez no jogo do 6-2. E como o Botafogo for o campeão, o empresário Cacildo Ossés pediu desculpas ao Fluminense pelo mau jeito, providenciou correndo 22 novos passaportes e 3 dias depois do jogo, numa noite de Natal, embarcou o Botafogo na excursão pelas Américas. É isso aí.
Muito bom. Meu, é muito bom ouvir essas histórias, porque a gente tem as novas gerações aí talvez tenham ouvido falar do Garrincha, mas pelo vício, pela bebedeira que ele tinha, pelos outros casos de violência doméstica aí, mas ele é um dos personagens mais ricos que a gente tem no nosso futebol, né? Não, é incrível, essa biografia é incrível, se vocês puderem, comprem. Eu tenho um sebo que chama Segunda-feira ao Sol, se quiserem estou vendendo, mas é isso, Garrincha, do Rui Castro, Estrela Solitária é o nome do livro, um brasileiro chamado Garrincha, de Rui Castro. Boa. É isso aí, muito obrigado a todos por terem escutado, valeu se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, até o final, manda um valeu aí pra gente. E é isso aí, Luan, até o próximo episódio. É nóis, Pedrão, tamo junto, até a próxima. Valeu, boa semana.